Olá, pessoal. Mais uma vez, já passando, agradecendo a sua companhia aqui, como sempre. A gente está começando mais um podcast aqui do STBcast. Então, aqueles recadinhos básicos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí no subscribe ou no inscreva-se, ativa o sininho, porque cada vez que a gente subir um conteúdo novo, alguma coisa nova, você vai ser avisado e, cara, dá um like aí nos nossos vídeos, deixa um comentário, fala se você tá gostando, se você não tá gostando, se você tem alguém que você quer chamar pra vir aqui e falar pra gente, convidar, enfim. Mas nos ajude, envie esse vídeo também pra aquele amigo seu que tá querendo vir pra Austrália, ou que tá planejando, ou que já tá aqui, enfim, porque a gente sempre traz convidados aí com bastante informação, com bastante coisa útil, assim, tanto pra quem tá aqui quanto pra quem quer vir. Então, isso, siga-nos também no Instagram, STB_Austrália, que lá a gente tem um pouco de um conteúdo mais dinâmico, mais do dia a dia, mas muita coisa interessante também. Então é isso, não deixe de nos seguir. E hoje aqui, muito obrigado mais uma vez, minha parceira de bancada, Daniela Odi. Tamo junto. O último a gente já tava até com pensamentos iguais, lembra? Sim. A gente já tava meio que falando quase junto as coisas. Já tava bacana. E hoje a gente vai falar... Já tava aquela conexão. Já, assim, sim, sempre. E hoje a gente vai trazer um convidado aqui muito legal. Tive excelentes referências dessa pessoa. Um cara, assim... A referência que me foi passada é que o cara é o mago do networking, cara. E hoje a gente vai falar muito disso. Mentiroso por aí. Então, vamos dar as boas-vindas para Cláudio. Muito prazer que você está aqui. Muito obrigado. Obrigada de ter vindo, aqui. Cláudio. Dado seu tempinho aqui pra gente. Puder contribuir um pouquinho. Bastante. Tem muita coisa para falar. E assim, a gente sempre gosta de que você, assim... Para quem não nos conhece ou que está vendo a primeira vez, para contar um pouquinho quem que é o Cláudio, como que o Cláudio parou aqui na Austrália, um pouquinho assim da sua história, brevemente, enfim, o que você quiser falar, a casa é sua. Em 44 anos. Se eu tiver 44 anos para escutar, eu conto. A Austrália é um plano de 10 anos. Tá? Então, assim, vir para a Austrália, acho que eu tinha uns 30 anos, minha esposa engravidou da primeira menina, e aí eu pensei, quando eu vi ela saindo da mãe, foi naquele momento mesmo que deu um clique. E eu falei, caramba, agora aquela vidinha ali é minha responsabilidade. Eu vou ter que criar essa criança e... Comecei a pensar. E aí eu comecei a olhar o mundo à minha volta ali. Brasil daqui a 30 anos para essa criança. Gosto demais do Brasil, mas eu falei, cara, eu tive uma experiência de morar fora quando eu era criança. Foi excelente. E eu falei, vou tentar fazer isso pela minha filha, porque eu acho que abre muita cabeça, você ganha uma língua nova, vamos começar a bolar. E aí todos os anos, por 10 anos, eu e minha esposa, a gente tirava férias e a gente foi viajando e foi conhecendo cidades, enfim, nos Estados Unidos, Canadá, enfim, e finalmente aqui em Sydney. E aí depois de 10 anos aqui, nessa busca de uma cidade, achamos a Sydney e falamos, gente, é aqui, não precisa procurar mais. Paraíso na Terra. Paraíso na Terra. Não tem isso que eu ia falar. O que mais chamou a atenção? Cara, Sydney... Primeiro, eu sou engenheiro civil. Então, esse é um outro componente aí que vai entrar na história aí. Eu sempre, como engenheiro civil, sempre estive assim, cara, um dia eu vou fazer prédios altos. Fazer skyscrapers. Um sonho do engenheiro civil é fazer um negócio desse. E aí você precisa sair do Brasil para fazer isso. Tem alguns prédios altos em Balneário Camboriú, mas... não bate também muito com a minha filosofia, porque é na beira da praia, enfim, mas isso é outro assunto. Chegamos aqui, a cidade é linda, tá? Então Sydney é uma cidade maravilhosa, uma cidade que não perde para nenhuma cidade no mundo em termos de beleza. A arquitetura é bacana, super organizada, o trânsito é um balé, extremamente limpa, povo educado, clima maravilhoso. É um país que tem apenas 25 milhões de habitantes, com um PIB que já está passando o Brasil. Então Brasil, Rússia e Austrália empatados em PIB. O Brasil tem acho que tem 210 milhões de habitantes. Rússia tem acho que 190 milhões, mais ou menos. Posso estar errado aqui, mas é mais ou menos. A Austrália tem 25. Então, assim, a Austrália vai dobrar de tamanho, eu imagino, nos próximos, talvez, 20, 30 anos. Deve ter alguma estatística em relação a isso, mas não deve ser muito diferente disso. Então, assim, é um país que não tem desigualdade social praticamente. Eu podia ficar aqui contando vantagens da Austrália aqui sem parar. Então, assim, no resumo, tudo isso fez esse sentido para vocês? Tudo isso fez... Né? Olha, eu só não vim antes, eu só comecei pelos Estados Unidos e depois Canadá por conta da distância. Então, assim, você tem o componente familiar
Eu não queria morar longe dos meus pais. Eu tenho irmãs que moram no Brasil e moram super perto deles. Uma é médica, eles já estão ficando mais velhos, mas então, eles estão bem lá. Trouxe eles para visitar, eles amaram isso aqui, mas acho que eles já estão numa idade que eles não viriam. Então a gente queria morar relativamente perto. Mas por vários motivos, a gente foi indo um pouquinho mais longe. E acabamos parando aqui em Sydney e é isso. E eu acho que essa distância, hoje em dia, ela acabou sendo um pouco relativa com relação aos voos. É realmente mais distante, mas, por exemplo, nós temos estudantes que vão para os Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, eles gastam mais tempo para chegar do que aqui, pela conexão que tem que fazer, 3, 4 conexões, enfim. E aqui hoje, vindo pelo Chile, por exemplo, você pega um voo 4 horas e depois... Então, olha, tem voo todo dia, quer dizer, antes da pandemia. Você imagina que é longe pra caramba e quando você vem morar aqui, você vê que não é tanto. Exato. É só a disposição de você pagar um pouquinho mais numa passagem, mas assim, você vai ficar mais 10 horas num avião e o que é 10 horas num ano inteiro, entendeu? Sim. Esse não é isso. Não é isso. O que incomoda um pouquinho é o fuso. Sim. Porque a gente realmente está numa diferença de 12 horas, então conversar com o pai, conversar com a mãe e tal, tem ali aquela janelinha ali que você tem que se organizar, que também não é um problema, você organiza. Então, eu tenho que falar com meus pais, eu vou ligar para eles às 10 da noite. Então, vou conversar tudo de 10 à meia-noite. Tudo uma questão de organização, na verdade. Você se acostuma com aquilo ali, mas a distância é menor do que parece. Bacana. E aí, chegando aqui, então, você já tinha o teu plano todo traçado, assim, você já estava planejando isso faz tempo. Então, você já chegou aqui, já entrou no meio da construção civil, você já veio trabalhar numa empresa australiana aqui disso? Como é que foi? Eu fui... eu trabalhava para uma construtora no Rio de Janeiro. Os donos dessa construtora eram pessoas assim, são ainda, excepcionais. Eu cheguei um dia para eles... Eu avisava eles, tô indo para os Estados Unidos, tô indo para Chicago, tô indo para Vancouver e tal, e voltava, e aí, como é que foi? E eu falava, não, acho que não vai ser essa cidade, não vai ser aquela e tal, e um em particular, que me tratava assim como um filho, ele acompanhou esse projeto. E quando eu voltei de Sydney, eu falei para ele, olha, achei, eu vou. Eu podia ver na cara dele aquele tipo... Chegou a hora. Perdi o moleque. E foram 16 anos com ele, trabalhando diariamente com esse cara, Henrique. Cara sensacional. Henrique Lieberman. Figura extraordinária, foi um pai para mim. Eu chegava para ele e falava assim, Henrique, eu acho que para fazer o meu trabalho eu preciso de um MBA em finanças. Qual é a melhor escola? Pesquisei. Olha, é o IBMEC. Vê quanto custa e vê quanto você vai gastar também para ir para lá. Você vai ter que comer, entre sair daqui e chegar lá, bota tudo na conta, eu vou bancar. E pá! Eu fiz MBA, eu fiz mestrado, 2, fiz pós-graduação, comecei doutorado, tudo com ele. Incentivando ali sempre. Patrocinando de várias formas, entendeu? Então, quando eu falei, olha, vou para Sydney. Então, a gente começou a bolar e tal, e a empresa realmente me ajudou demais no todo o meu processo de vinda para cá. Eu vim para a Austrália com um PR, por conta de eu ter feito todo aquele dever de casa. Então, assim, a gente deve conversar sobre isso mais tarde, mas eu tenho uma networking de brasileiros aqui em construção. Então, eu conheço o caso de bastante gente, algumas centenas de pessoas. O meu caso é um caso diferente, tá? As pessoas vêm para cá e ralam pra caramba às vezes para conseguir um visto, e eu acho que tudo vale a pena, tá? O meu caso foi diferente, eu ralei lá. Então, eu passei 10 anos viajando, pesquisando, e ao mesmo tempo estudando, colecionando uma série de certificações e tal, aprimorando o inglês, que é absolutamente essencial. E quando eu desembarquei aqui, eu estava empregado lá. E o meu combinado era, olha, eu vou trazer a família, eu vou botar a galera aqui. Abrindo parênteses, eu peguei meu PR, durou 4 meses para pegar. Então, assim, eu fiz um skill assessment que durou 1 mês. Isso tudo tem a ver também com procurar o agente certo para conversar, a pessoa que vai te dar o caminho certo. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Tem gente que, quero fazer sozinho, porque acho que vou gastar muito dinheiro. Enfim, cada caso é um caso. Eu só posso contar da minha experiência e sei da experiência de uma série de outras pessoas. Então, eu tenho uma coleção estatística, vamos dizer assim, para formar minha opinião. Podemos falar sobre isso daqui a pouco. Mas peguei o PR em 4 meses, vim para cá, ainda trabalhando, e falei, olha, eu vou lá, vou assentar minha família lá e volto.
Então eu desembarquei aqui no dia 10 de dezembro de 2017 e reembarquei de volta no dia 30 de dezembro. O país é tão organizado que nesses 20 dias eu aluguei casa, comprei carro, contratei seguro, abri conta bancária, peguei cartão, plano de saúde, Medicare, e criança na escola, tudo em 20 dias. E entre o dia 10 de dezembro e o dia 30 de dezembro. Ainda que seria, pegou um Natal ali de ainda quebra. tem um Natal e é no fim de ano. Mas tudo funciona. Então, assim, em 20 dias, tudo certinho, embarquei de volta. Essa parte da burocracia que você está falando aqui na Austrália não Olha, tem... Nossa. Eu tenho casos para contar sobre burocracia que são incríveis. Você fala, meu Deus, é isso mesmo. Eu fui, enfim. Mas, enfim, voltei, cheguei lá, tinha trabalho para fazer e fiquei lá em janeiro trabalhando, 2018. Nisso, minha esposa arrumou um trabalho aqui. Aí eu virei para eles e falei o seguinte, olha, tá feito, minha mulher arrumou um trabalho, eu não preciso mais ficar financiando o empreendimento e tô pronto para ir e tal. Enfim, me ajudaram pra caramba. E dia 15 de fevereiro, mais ou menos, eu desembarco aqui de volta. Fiquei em casa, meu combinado com minha esposa, ela tá muito preocupada com as crianças, da adaptação e tal. Esse é para quem tem filho, você ter a criança sendo feliz aqui, isso é crucial, porque se a criança não se adapta, não é feliz, está com muita saudade da família, você não faz aquela adaptação bem feita, aquilo vai ser um problema, você talvez vá ter que voltar. Então, assim, esse era o combinado. Ela arrumou um emprego primeiro, eu vou cuidar de criança. E aí, depois de acho que um mês em casa, com uma patroa difícil pra caramba que eu tinha, perguntando, e aí, botou roupa pra lavar, separou a cor escura da clara, aquela coisa toda. Sei bem cara, como é isso aí. Passou o paninho ali direitinho. Eu vou pedir demissão. Aí eu entrei no LinkedIn Jobs, aí eu procurei lá, falei, cara, o que eu vou fazer aqui nesse país? Eu já tinha uma boa ideia, que eu já tinha me preparado. É muito diferente, tá? A Austrália, principalmente na minha indústria, que é construção, quem é de construção e está vendo aqui vai falar, cara, realmente, é diferente. Bastante coisa é diferente. Mas eu já tinha estudado bastante lá. Então, eu sou o cara que faz o dever de casa. Você fez a lição de casa. E eu falei, cara, eu vou me preparar, porque quando eu desembarcar lá, eu vou conseguir trabalhar como um project manager. E foi o que aconteceu. Então, eu fui lá, entrei na internet, apliquei para uma vaga. Era uma quarta-feira. Eu sou um caso diferente. 10 horas da manhã, apliquei para a vaga. Pim, 5 minutos depois eu toco meu telefone, era um recrutador falando, você consegue estar aqui em North Sydney? Eu moro em North Ryde, então você consegue estar aqui em North Sydney em, sei lá, 40 minutos? Consigo. Eu imediatamente fui e tal, fiz a barba, botei um terno, entrei num táxi, cheguei lá, fiz a entrevista. E em 20 minutos o cara falou assim, olha, eu consigo te enfiar numa dessas empresas aqui, me deu ali algumas opções. Eu li ali mais ou menos as empresas e falei, acho que isso aqui é interessante, eu gosto desses projetos aqui. Era uma empresa de Project Management, Client Side, que Client Side é a empresa que fica ao lado do developer, tá? Então é como se fosse um incorporador. A figura do incorporador aqui, às vezes o cara tem muito pouco conhecimento de construção e ele contrata esse Project Manager, que é o cara que tem o conhecimento de construção, para assessorá-lo junto ao construtor, tá? E aí entrei nessa empresa, que é uma empresa que faz essa parte de Project Management aqui. E os projetos deles eram torres altas. Então eu falei, é nessa que eu quero trabalhar. Quarta-feira, segunda-feira, vou para a entrevista na empresa e já consigo um primeiro emprego. Então também foi super rápido. Fiquei 3 anos naquela empresa. Nos 2 primeiros anos eu fiz Project Management. O Guilherme, que foi entrevistado aqui, conheci ele lá, ele foi trabalhar lá também. Excelente profissional, por acaso. Sim. Quem conseguiu pegar o Guilherme. Guilherme é o cara que, assim, se eu pudesse ser sócio do Guilherme, eu vou tentar 100 mil vezes. Mas eu não tenho bala para pegar o Guilherme ainda. Mas, enfim, tomara que um dia, Guilherme... Ele é demais, ele é fera. Não, ele é sensacional. E aí, enfim, mas depois de 2 anos, eu quis mudar um pouco. Porque eu não quis mais fazer Project Management. E eu comecei a querer fazer Business Development, que é caçar projetos, caçar negócios. Mas a ponte para isso é que ao longo desses... Então, assim, primeiros 2 anos eu trabalhando como Project Manager. No primeiro ano trabalhando muito. Então, trabalhando assim,
até 10 horas da noite. Eu me lembro que numa sexta-feira, era meia-noite, eu estava picando papel e um dos diretores da empresa chegou no escritório depois de uma festa de noite, que ele passou lá porque queria ir no banheiro, sei lá, alguma coisa desse tipo. E eu estava lá picando papel meia-noite. E o cara, que isso? O que você está fazendo aqui? Eu estava realmente correndo atrás de trabalhar, porque tem muita coisa para aprender. Você vem do Brasil e eu já tinha feito um deverzinho de casa, mas mesmo assim existe esse investimento que a pessoa que vem para cá tem que fazer. Se você quer realmente deslanchar na carreira, você vai ter um período de investimento. Tá 2 passos para trás, para dar algum para frente. Vai. Né? Contrário, isso, um para trás, um para pra dois trás. pra frente. Mas é isso aí. Mas isso também tem muito a ver com a indústria. Tá? A minha mulher, ela é de informática. Então, assim, eu posso estar exagerando aqui, porque eu exagero. Mas você tira a mão do computador lá do Brasil assim, ó, tum, e bota a mão aqui, tum, e continua. Porque a pessoa já está acostumada a trabalhar com uma linguagem de computador em inglês. É parecido. Tá? Agora, você vê em construção, são outros processos, outros materiais, outra velocidade. É outra forma de Outra construir. bastante tudo. coisa. Assim, exatamente. Então, assim, a legislação, tem uma série de coisas que envolvem a indústria de construção que é absolutamente particular do país. Muito bem, estou eu lá trabalhando isso no primeiro ano e eu comecei a pensar, eu falei, olha, eu preciso, eu quero sair disso aqui, eu não quero ficar nessa ciranda aqui não. E aí eu falei assim, eu vou fazer 2 coisas aqui, eu vou bolar uma networking para brasileiros nessa indústria e eu vou começar a conhecer australianos. Porque a questão do networking, ela é absolutamente crucial. Tá? Networking na Austrália é essencial. O australiano, a pessoa de país inglês, de origem inglesa, a questão da apresentação é muito importante. Tá? Eles valorizam demais isso. A pessoa não fala com você até que uma outra pessoa venha e faça uma apresentação. E você não deve fazer apresentações assim, isso aqui é fulano e tal, levianamente, entendeu? Assim, sem apresente pessoas para outras pessoas que você conhece, que você confia, porque você, na verdade, está introduzindo uma pessoa para aquele círculo de confiança. Tá? Isso é importante para eles aqui. Então, quando você vem e você tem a confiança de alguém, você traz uma pessoa para dentro do círculo, aquele cara está falando. Esse cara deve ser bom porque o Cláudio está falando isso, eu conheço o Cláudio. Hoje mesmo eu estava num almoço com um camarada, um empresário, e eu trouxe um cara, apresentei a ele um outro cara para fazer uma consultoria para ele. E o cara virou e perguntou para ele, falou assim, por que você me contratou, por que você me despertou, o que te despertou para me contratar? Não, o Cláudio falou que você é bom. Então assim, isso aqui, e se o cara não fizer um trabalho bem feito, eu vou perder esse crédito com o cara. Então isso é importante a beça aqui, tá? Muito bem. Mas a questão é que para você entrar em alguns círculos, você precisa conhecer australianos, você precisa tomar café com australiano. Então eu comecei esse exercício duplo. Por um lado, eu comecei a montar networking de brasileiros e por outro eu comecei a tentar tomar café com desconhecidos. Isso lá trabalhando ainda na mesma empresa. Trabalhando nessa empresa. Então por 2 anos nessa empresa, no primeiro ano como project manager ainda e no segundo já trabalhando com business development, eu tomei café e tomei cerveja. Café de manhã e cerveja de noite, tanto quanto eu pude, eu agendava. Se eu pudesse todo dia preencher lá de manhã, eu vou tomar café com desconhecido e de tarde também. E eu conheci bastante gente assim. Então, vai no LinkedIn, ela entra numa empresa, eu não conheço ninguém nessa empresa aqui, deixa eu ver aqui, Dexus. Tá? Quem que tem essa? Começa a procurar aqui no LinkedIn. Mando mensagem lá para 10 caras aqui, chamo para tomar um café e um fala, tá bom, vamos tomar um café. Pronto, estou tomando um café com um cara que eu não conheço. E fiz isso bastante, intensivamente, e conheci bastante gente fazendo isso australiana. Até o ponto em que, após 1 ano fazendo isso, eu estava pronto para fazer business development para uma empresa australiana de gente que está aqui há 50 anos, 60 anos. Mas eles já tinham percebido que eu já estava conhecendo mais gente do que eles dentro da indústria. Porque eu estava realmente me expondo e indo lá e... Tá. Muito bem, eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa introvertida, talvez não pareça porque... não parece. Eu me treinei, mas é um treinamento que você faz. Então assim, se você voltar no tempo, dar um rewind e for lá, Cláudio Bettini, 15 anos de idade, é um cara quieto, introvertido, não é comunicativo, mas você ao longo da vida você vai aprendendo, cara, eu preciso as palavras em português estão fugindo já, mas eu preciso me challenge, me desafiar aqui e ali, aprender e tal. Muito bem, o que mais? Já perdi muito. Tá, e os brasileiros? Então,
esse é o lado australiano da coisa. E do lado dos brasileiros, eu entrei no LinkedIn, achei 30 pessoas, convidei 30 pessoas para um jantar, todos na área de construção, 18 aceitaram, marquei lá um jantar, fomos lá para um restaurante e eu falei, olha, minha visão é a seguinte, eu acho que se a gente começar a criar uma comunidade dentro da indústria, onde a gente sabe o que o outro faz e a gente começa a conseguir confiar um no outro, recomendar o trabalho do outro, ajudar um ao outro, daqui a 10 anos, onde que a gente vai estar? A gente vai estar com uma comunidade enorme, com gente que a gente conhece, porque essa questão de conhecer é importante pra caramba aqui. E aí esse grupo cresceu de 18 para 3 anos depois, durante o Covid, para 700 pessoas. Então a gente tem três lugares onde a gente tem pessoas. Um é um grupo de LinkedIn, o outro é uma página do LinkedIn e o outro é uma lista de WhatsApp. Mas ainda tem também uma lista de e-mail das pessoas que vêm aos eventos. Se você cruzar essas 4 bases de dados, você vai ter 700 pessoas. Então essa aqui é a minha base de contato. Baseadas aqui na Austrália. Todas aqui na Austrália. Não, deve ter alguma pessoa que, se eu pegar a lista de LinkedIn, vai ter lá um cara no Brasil que é o cara que está querendo vir e quer entrar. Quer entender. Mas hoje, dentro da indústria de construção, se você olhar onde é que essas pessoas estão, já tem uma quantidade enorme de pessoas em várias empresas estratégicas. Então, você vai numa reunião e, preciso de um contato na empresa X. Peraí, deixa eu ver quem que está na minha base. Ah, fulano, caramba, fulano está lá. Conheço. E eu tento conhecer e tomar café com essas pessoas. Então, o cara chegou do Brasil, ele é da indústria de construção, é de arquitetura, ou engenharia civil, ou property, ou real estate, alguma coisa relacionada. Ele tem um amigo, ele tem um conhecido, o cara fala, vai lá tomar café com o Cláudio e tal. E eu faço questão. Então, quem está ouvindo, chegou na Austrália, quer tomar um café, vamos tomar café. E aí eu quero saber o que você sabe, quero saber qual é o teu visto, quero saber como é que está teu inglês, quero saber qual é o teu sonho, qual é o teu projeto para a Austrália. E eu vou tentar entender, vou tentar guardar, eu vou ter um interesse genuíno pelo teu caso e vou ficar com aquilo na cabeça. Porque mais na frente vai aparecer uma situação onde alguém vai estar demandando um profissional que está naquele perfil seu. E é naquela hora ali que eu vou falar assim, cara, Lucas, acho que o Lucas é um cara que pode se encaixar aqui. Vamos falar com o Lucas outra vez. Lucas, tem essa situação, tem esse cara, ele está precisando de um cara, acho que bate com você, o que você acha e tal. E eu começo a tentar ver se aquele casamento funciona, porque eu vou botar o meu nome em risco aqui nessa indicação aqui. E fazendo isso, que dá um trabalho danado, tá? Eu já consegui ajudar umas 50 pessoas diretamente nos últimos 3 anos fazendo esse trabalho, que envolve sentar, tomar café e cerveja. Entender cada um, conhecer pessoas. E 18 quilos que eu ganhei fazendo isso. É verdade. Ganhei mesmo. E tá difícil perder, porque eu não consigo parar de beber, não consigo parar de tomar café. Culpa do network. Culpa do networking. E assim, isso é bem legal, isso foi uma das coisas, o Gui super recomendou você aqui quando ele conversou com a gente, porque ele falou, cara, o Cláudio é um cara fantástico, ele foi um cara que, quando a gente conversou, ele me deu essa luz, exatamente tudo isso que você tá falando, ele me abriu a cabeça, e realmente eu até falando por mim, assim, quando a gente chega de fora, assim, aqui, é a minha primeira experiência internacional, assim, então entender essa questão cultural de como que um país funciona nesses hábitos culturais, é exatamente isso que você está falando, a questão de uma indicação, de você colocar a tua credibilidade em conjunto para indicar para uma outra pessoa, até a forma, por exemplo, assim, às vezes aparência, etc e tal, aqui é completamente diferente nesse sentido, as coisas, a banda toca diferente, eu sempre uso esse termo, assim, eu falo, cara, lá a banda vai tocar diferente e tal. E a gente tem vários outros estudantes assim aqui que também já estão, por exemplo, a gente tem vários estudantes que fazem mestrado, por exemplo, em engenharia, em várias dessas coisas, mas a gente sempre percebe essa questão dessa dificuldade de conexão com a indústria. De conectar com a indústria, de tipo assim, de realmente fazer esse networking e de botar a cara, assim. E aí até ouvir o que nem você falou, cara, poxa, mas eu entrava lá no LinkedIn, pesquisava uma empresa, e aí eu olhava lá na empresa e falava, pô, vou tomar café com esse cara, tal, ou mandava pra 30, tal, etc.
que dica que você pode dar? Porque, por exemplo, assim, eu sou meio carudo, eu sou desses carudo também, até pra eu vir aqui, a Dani sabe disso. Eu cheguei aqui, entrei, falei com ela, falei, não, você precisa me contratar por causa disso, etc. E me vendi, fiz o meu ali do jeito que eu pude, assim. O que você dá de dica? Porque, por exemplo, assim, se eu fosse chamar um australiano para um café ou alguém, se eu fosse da área de engenharia, o que esses caras estão buscando? Ou como que você aborda? O que você leva para essa conversa para você criar essa conexão e o cara se interessar em ti e falar, pô, o Cláudio é um cara legal, foi bacana? Ou como é que é a cultura desses caras nesse sentido? Vamos lá. Então, vamos lá. Dica pro cara que tá chegando. Primeiro, procura uma networking de afinidade da sua área. Então, se você é um cara de arquitetura, um cara de construção, você procura o BBN, você vai encontrar profissionais ali que vão te ajudar. Mas existem outras networks da sua profissão que são locais. Então, esse já é um local natural para você. Então, assim, eu sou um profissional de marketing. Deve haver uma associação de marketing local, deve haver um clube de profissionais de marketing, alguma coisa assim. Então, é essencial se envolver naquela comunidade ali. Sobre o LinkedIn, achar um cara e fazer o que eles chamam aqui de cold call, que é você, na cara de pau, chamar o cara para um café. Olha, eu acho que o interesse genuíno, o interesse real é a chave da questão. Então você entra na internet, você vai lá no LinkedIn e você gasta tempo. Você tem que ler o perfil do cara. E alguns perfis são interessantes. Você tenta entender a história do cara, por onde que o cara passou. É um trabalho de pesquisa. E aí você fala assim, cara, esse cara é um cara interessante, eu quero tomar um café com esse cara. Então na hora que você está botando uma mensagem ali, não é uma mensagem, oi. Não é uma mensagem template. Não é uma mensagem template, entende? Não é lead generation. Oi fulano, eu estava vendo isso, eu vi que você participa dessa organização, eu vi que você estudou nessa escola, achei super interessante isso e aquilo. Vai de cada um, tá? Tem que ser genuíno. Então, assim, eu dizer para você, olha, eu tenho uns templates ótimos para vocês jogarem lá e usarem minhas mensagens. Não funciona assim, porque eu também não tenho. Cada caso é um caso. Mas é um investimento que se paga. Hoje, eu tenho a BBN, que é uma network de brasileiros, mas a minha networking de relacionamentos hoje é de australianos. Os meus amigos, pessoal de trabalho, eu tô inserido na comunidade australiana. E por ter feito isso, por ter ido cavando aqui e ali. E aí tem o seguinte também, um dos segredos do networking é que... O que é networking? Vocês querem saber? Sim. E a minha visão. Eu posso estar enganado, mas é o que eu aprendi até agora. Networking não é quem você conhece, não é quantas pessoas você conhece, tá? Um dia lá na empresa onde eu trabalhava, um dos diretores, que é um cara QI 1 trilhão, tá? Esse cara, ele entrou na sala e era uma reunião do departamento técnico. Esse camarada era um cara mais comercial. Era um dos donos. Então ele entrou na reunião para participar da reunião e tal, e ele puxou o assunto de network na reunião ali. Falou assim, gente, vocês são muito técnicos, vocês ficam muito ali no clubinho de vocês de engenharia e tal, e vocês precisam se lançar mais, vocês precisam fazer mais networking. E aí um dos caras lá, que já estava na empresa há 30 anos, e realmente o cara conhece todo mundo. Eu sou muito bom de network, eu conheço todo mundo e tal. E o cara não falou nada para ele, deu um desconto para ele lá. E esse cara que está lá há 30 anos falou assim, eu sou muito bom de networking. E aí o cara que entrou na reunião para falar de networking virou para ele, não, você tá ok, mas o Cláudio não sabe nada de networking, é um péssimo networker. E eu falei, caramba, eu? O que eu fiz? Gente, eu fiz. Não parece, mas eu fiz. Judô, karatê, jiu-jitsu, futebol, tênis, alpinismo, pintura, piano, gaita, violão. Eu conhecia gente pra caramba. Espanhol, francês, inglês. Assim, gente, eu conheço gente pra caramba. Até aquela altura eu tinha estudado na UF, na FRJ, no IBE. Como que eu sou um mau networker, gente? Eu conheço gente que não acaba mais, né? Andando na rua, cumprimenta a gente. E aí eu saí dali e fiquei pensando assim, gente, esse cara é inteligente. Entre 0% de razão, ele pode não ter 100% de razão, eu acho que ele não tem 100% de razão, mas não deve ter 0. Entre 0 e 100, esse cara está em algum lugar. Uma coisa então, dá assim, para tirar dali. Eu tô passando mensagem errada, então ele acha que eu sou bom de network, mas ele acha que eu não sou, porque eu estou vendendo uma imagem errada para ele, então já tem um espaço para melhorar ali, ou então ele realmente tem razão.
Eu não sei o que é networking. E eu falei, cara, eu vou começar a ler esse negócio, vou começar a pesquisar esse troço aí. Comecei mesmo a pesquisar e tal. E eu falei assim, cara, eu vou começar a me lançar em contextos e grupos dos, assim, cara de pau. E aí eu entrei na internet, descobri um grupo chamado RICS, que é um grupo, é uma sociedade inglesa, que é Royal Institution of Chartered Surveyors, que é talvez a instituição mais renovada na área de real estate no mundo para ser um profissional chartered, que é accredited, eu não sei nem o problema de português, certificado. Certificado. E o núcleo era totalmente em São Paulo, tinha esses jantares em São Paulo, e eu falei, cara, eu vou fazer parte desse troço. Então eu descobri quando era o próximo evento, tinha um jantar lá em São Paulo, eu fui, me inscrevi, fui pro trabalho de terno, peguei meu bilhete de avião, fui lá de noite, participei do jantar, voltei para casa. E nesse jantar, eu chego lá, não conheço absolutamente ninguém, chego lá, todo mundo se conhece, porque é um clube. E aí eu chego na primeira rodinha lá, cara de pau, oi, tudo bom? Quem é esse cara? Mas tudo bem, e entro na conversa. E aí vou ali na outra rodinha. Quando eu tô voltando pro Rio de avião, que sou do Rio, eu tô pensando assim, gente, que maluco, o que eu fui fazer lá, né? Mas eu falei assim, mas funcionou. Eu voltei pro Rio agora, conhecendo lá uns 10 caras de São Paulo, da indústria de São Paulo, que eu não conhecia, vou fazer de novo. E comecei a me envolver lá com outros, com essa sociedade, comecei a fazer a mesma coisa com o clube de engenharia, comecei a me misturar com PMI e falei, cara, comecei a entender o que é networking, tá? Muito bem, mas networking ainda não é isso. Essa foi a semente de começar a me expor. Networking começa a funcionar quando eu conheço você, eu sei o que você quer, eu sei o que você faz, e quando ela precisa de alguém, eu faço a conexão. Aí o network começou a funcionar. Já é uma coisa que eu estou fazendo até desinteressada aqui. Eu estou ligando vocês dois, e vou ligar depois ela com ela, e ele com ela, e assim por diante. E eu estou fazendo as conexões no fundo. Então, assim, reverte para mim de alguma forma. Tá? Você semeia, mas você não pensa assim, eu vou colher dessa planta aqui. Eu não sei de onde é que eu vou colher, mas eu também não estou preocupado. Não está preocupado com você isso. semeia. E um dia você chega em casa e a despensa está cheia. E você, caramba, funciona. Então, assim, networking é isso. Networking é o seu telefone tocar e a pessoa fala assim, olha, eu preciso construir um hospital numa cidade aqui no interior aqui de New South Wales, um australiano te ligar, te falar isso, e falou assim, eu não sei nem por onde começar, você me ajuda? Sim, ajudo, vamos lá. E aí eu pego o telefone, já ligo essa pessoa, já ligo com um cara que eu conheço que é Development Manager, já ligo com outro que é um cara que faz funding. Isso é o networking já começando a funcionar. Então, entende? Não é eu conheço um monte de gente, não. Eu sirvo um monte de gente e esse serviço, essa coisa de ajudar desinteressadamente, já não tenho mais as palavras, desinteressadamente. Então, assim, eu tenho interesse pelas pessoas, mas eu não estou interesseiro na hora que eu estou ajudando. Uhum. E isso daí é plantar. É o que eu estou chamando de só planta e vem. Então, assim, isso é networking. Sim. E isso tudo que você falou mostra que aqui na Austrália existe essa oportunidade, tanto de colocação no mercado, como essa interação entre outras nacionalidades. O australiano está interessado qual é o profissional, quem é você, principalmente se tiver uma indicação. E a gente vê assim que muitas pessoas se bloqueiam. Muitas vezes são profissionais extremamente qualificados, só que não conseguem ir para o network. Não consegue. E aí o negócio não anda, Uhum. né? E a gente sabe que é uma coisa que aqui na Austrália, você mesmo falou, tem um grupo de 700 pessoas já dentro da indústria, se ajudando, se conectando, né? Tendo esse network, mas muitas não conseguem dar esse passo. Sim. E é isso que a gente gostaria, assim, da sua dica para desafio... como que a gente pode ajudar essas pessoas. Tá. Primeira coisa que as pessoas precisam entender é que culturalmente o Brasil e a Austrália são bem diferentes.
O processo de contratação no Brasil, se eu estou contratando alguém no Brasil, que eu chamo a pessoa para uma entrevista, eu estou olhando para aquela pessoa e estou pensando assim, eu vou trabalhar com essa pessoa pelos próximos 10 anos, 15, talvez 20. Eu consigo pegar esse cara e fazer dele um engenheiro e depois um gerente, quem sabe um diretor para a empresa. Então, assim, a palavra que está no background disso aí é potencial. Você está procurando um potencial naquele indivíduo ali. Na Austrália, isso não existe. Tá? A Austrália é imediatista nesse sentido. Então, o australiano, ele contrata você para você sentar na cadeira e amanhã já está ali, ó, produzindo. Ele não vai contratar você e investir um caminhão de dinheiro em você para te treinar, porque já tem um outro cara pronto ali, saindo do barco ali, que está chegando ali da China ou da Índia ou de qualquer outro lugar. Então, assim, a chegada de pessoas qualificadas aqui, esquece Covid, porque agora vai começar a voltar ao normal, é tão grande que sempre tem mais um chegando pronto. Então, o cara quer um cara pronto. Tá. E por conta disso, pegar um brasileiro que não tem experiência local é um desafio. Pegar qualquer profissional que não tem experiência local é um desafio. E o brasileiro, ele vem para cá e ele vai lavar banheiro, ele vai fazer traffic controller, que é sinalização de trânsito, ele vai fazer uma série de trabalhos que não é o que ele sonhou em fazer e vai ficar tentando uma chance no mercado de trabalho. Muito bem. Primeiro desafio desse cara é o seu currículo. O formato do currículo na Austrália é diferente do formato do currículo no Brasil. A estrutura do currículo é diferente. Não é pegar um currículo em português e traduzir para um currículo em inglês. Eu aprendi isso com um casal que fez recrutamento aqui na Austrália por 30 anos. Não sei se eu posso falar o nome do site deles aqui, mas enfim, acho que posso. Chama Job Search for You. O for, 4. Então, se você procurar Job Search for You, é uma entidade, é uma charity, é uma entidade filantrópica. E o que eles bolaram é o seguinte: esse casal, eles pensaram assim, bem, se a gente agora vai querer fazer um trabalho voluntário, a gente vai ou fazer doações para entidades filantrópicas, o quanto que a gente consegue dar como casal? Bem, não sei. Mas se a gente começar agora a ajudar pessoas a arrumar empregos e essas pessoas se comprometerem a darem alguma coisa, se a gente incentivar, falar assim, olha, você dá metade do seu primeiro salário ou 10% do seu primeiro salário, quantas pessoas a gente consegue colocar no mercado de trabalho por mês e quanto isso vai gerar de dinheiro? É muito mais. E eles começaram a fazer isso. Então eles fazem isso. Se você pesquisar, entrar no site deles, eles ensinam a montar o currículo no formato australiano, eles ensinam a ir para o... É tudo de graça. E eu conversei bastante com eles, eles me ensinaram o formato do currículo. Então, assim, existe um formato. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa é que LinkedIn na Austrália é absolutamente essencial. O recrutador australiano, ele vai caçar pessoas no LinkedIn, tá? Então, assim, ter um LinkedIn bacana. Como é que eu tenho um LinkedIn bacana? Procura pessoas aqui na Austrália que têm já algum sucesso e copia. Começa por aí. Qual a estrutura do LinkedIn? O que esse cara botou lá? Quais são as informações que ele botou? Como é que é a foto dele, etc. e tal. E começa nesse trabalho de cópia e já é um bom começo. Então, você tem o currículo, você tem o LinkedIn. A entrevista, o inglês vai pesar bastante. Tá? E é aí que bastante gente patina. E nesse processo de ajudar pessoas a arrumar empregos, eu vou para o empregador e falo, eu estou trazendo uma pessoa aqui para você que eu acho que é boa para você, vai se encaixar. Mas eu não conversei com ela em inglês. Então eu não estou muito... Conversei assim, pouco, não profissionalmente, não entrando no vocabulário. Você vai ter que fazer sua própria avaliação. E o cara depois vem para mim, Cláudio, não deu. O inglês da pessoa não está num nível que dá para eu usar. Pensa no seguinte, a gente está lá no Brasil agora, você tem uma empresa de engenharia e chega uma pessoa da China que não fala português, só fala chinês. Esse cara não vai fazer nada. Ele não tem como produzir, ele não tem como falar com o teu cliente. Ah, mas ele fala um pouco, também não serve. Não vai entender nada. Ele fala um português ok, com sotaque de Xangai, sei lá. Muito bem. O indiano, aqui na Austrália agora, o indiano e o chinês, eles não têm um sotaque lindo. Eles têm um sotaque carregado. E se você pega um Uber e conversa com um cara que é chinês ou indiano que está dirigindo táxi,
Você fala assim, gente, o inglês desse cara é pavoroso. Tudo bem. Mas o australiano está completamente acostumado, o ouvido dele está acostumado com aquele sotaque. Então ele entende tudo que aquele cara fala e aquele cara entende tudo que ele fala. O brasileiro chega aqui, é jogado numa reunião, e o australiano sabe disso. É jogado numa reunião e o brasileiro não está entendendo, porque tem um sotaque da Irlanda, tem um sotaque da Escócia, tem um sotaque de Queensland, tem um sotaque da Nova Zelândia. Não é o sotaque americano que a gente está acostumado lá da escola de inglês que a gente estudou no Brasil. Então, assim, é um desafio. Inglês é um desafio. O que mais? Estou prolixo, dando volta aqui. Acho que é essencial, porque essa parte do inglês nós, como agente de educação, tentamos sempre explicar a importância do inglês. Principalmente se você tem a intenção de migrar para cá ou entrar na sua indústria que você trabalha, etc. Tanto que nós vemos profissionais que são extremamente qualificados, só que chegam aqui pela idade ou pela não maturidade, etc., acabam perdendo o foco de completar o curso do inglês, até não ter mais nenhum tipo de dúvida com relação ao inglês, e começam a tentar ter shortcuts. Então agora eu não preciso mais fazer inglês, porque eu já consigo ir para um curso que eu vou só uma vez por semana na escola e estou trabalhando, ganho super bem. Tá, mas você ganha super bem fazendo um trabalho que não vai te agregar a nada. Então não vale a pena você continuar estudando inglês, indo todo dia para a escola, às vezes tendo um trabalho que você vai ganhar menos ou você vai trabalhar menos, mas você vai estar cumprindo aquela etapa que ela é essencial para você conseguir entrar no mercado, para você ter essa base, para você começar a ter essa conexão. Porque, como você falou, se você não tiver o inglês, uma base que vai te dar esse suporte até de confiança mesmo, para você ir para uma entrevista, entender um indiano falando, um chinês, um irlandês, enfim, vai ser um pouco difícil de conseguir, né? O seu inglês na Austrália é o seu teto. Se o seu nível de inglês está aqui, você não vai passar daqui. Se você quer passar daqui na sua carreira, você precisa melhorar no seu inglês. Então, assim, eu cheguei aqui, eu arrumei um emprego, às vezes é o emprego que eu queria, e eu vou ser um project manager. Tá. A promoção para ser um project director, por exemplo, pode depender do seu inglês. Sim. E a pessoa, e essa tem sido uma experiência aqui, o empregador, ele não vai te falar, ele não vai chegar para você e falar, não te contratei por causa do seu inglês, ou não te promovi por causa do seu inglês. Ele não vai te falar isso. Então, assim, a pessoa tem que saber, o meu inglês é o meu teto. Então, assim, se você não... E inglês aqui pra gente, como é uma segunda língua, não tem limite para melhorar. Você pode ficar estudando inglês 30 anos. Você sempre vai ter mais uma palavra, e mais uma expressão, e mais alguma coisa. E conforme você... Isso tem outra questão também. Conforme você chega num ponto onde o seu inglês já é muito bom, mas você continua demonstrando no seu trabalho, no seu contexto, para os seus clientes, essa vontade de melhorar, mesmo depois de um ponto onde ele ainda já é muito bom, isso é muito bem visto. O cara fala assim, esse cara realmente é um cara que tá na vida para aprender. Esse cara não vai parar, esse cara vai continuar aprendendo e se esforçando. Cada vez mais. Isso eu também percebo esse reconhecimento para quem se esforça e quem tem essa vontade de não parar, de aprender sempre e tá buscando. Eu acho que eles gostam muito desse tipo de comportamento, porque, assim, você sente que o australiano às vezes é meio preguiçoso, no bom sentido da coisa, não falando que os caras não trabalham nem nada, mas você sente que às vezes, assim, a gente tem... eu não sei, cara. Às vezes eu penso que eu olho assim e falo assim, cara, não é possível que esses caras não pensaram, por exemplo, nessa forma. Ou em fazer isso aqui de outra forma. E aí eu não entendo se os caras são, às vezes, meio preguiçosos por natureza, ou se eles são muito conservadores. Eles são privilegiados. E a questão da mudança. Eles são privilegiados porque a Austrália é um país que está crescendo há 30 anos de forma consistente. Aqui não tem pobreza. Aqui uma pessoa que faz um trabalho que no Brasil seria trabalho para salário mínimo, aqui o cara está ganhando tão bem ou mais até do que um engenheiro às vezes. Sim. Tá? Então, assim, é um país extremamente nivelado socialmente, tá? E não existe uma motivação muito grande para eles
Ele já fala inglês melhor do que a gente, então assim, eles não têm muita motivação, tá? Eles estão numa posição extremamente confortável. Eu estou dando consultoria agora para uma empresa de informática e parte da consultoria é refazer todos os processos da empresa e trazer gente para dentro da empresa. A empresa tem aproximadamente 40 funcionários. Eu estou trazendo, semana que vem, a 7ª brasileira para dentro da empresa. Então, você vê, numa empresa que não tinha nenhum brasileiro até 8 meses atrás, agora tem 7. E hoje, conversando com o dono da empresa, eu estava falando assim, olha, segunda-feira eu estou trazendo mais uma pessoa para essa função. Tarará. Ele falou assim, é brasileira? Eu falei, é brasileira. Ele falou assim, ótimo. Keep them coming. Que significa, continua trazendo os brasileiros vindo. Porque o cara está vendo que o brasileiro é raçudo, é trabalhador. Agora, tem brasileiro que não é raçudo? Tem. Tem brasileiro que não é trabalhador? Tem. Tem brasileiro que é pilantra? Tem também. Tem bastante. Mas brasileiro que vem aqui para trabalhar, querendo demonstrar que, olha, eu vim aqui para criar uma vida aqui e estou disposto aqui no começo da minha vida aqui mastigar um pouco de pedra. O brasileiro é melhor do que ninguém para fazer isso, não há dúvida. Porque, Cláudia, é exatamente esse ponto que eu queria só esclarecer aqui, porque não tem nenhum problema o estudante internacional, que seja engenheiro, dentista, médico, independente da profissão, e decida que esse é o país que eles querem fazer um processo de imigração, não tem problema se ele ainda não tem o nível de experiência que você já tinha quando você aplicou para uma residência permanente, se ele ainda está começando, etc. Mas eu acho que o principal de tudo é a atitude da pessoa. Então, se a pessoa tem que chegar aqui e no começo o inglês dela não é tão bom, ela vai ter que fazer um trabalho de subemprego, seja na área de qualquer coisa. Que aqui não é subemprego. Que aqui não é subemprego, a pessoa conceito. vai conseguir ganhar bem, vai conseguir morar bem, ter uma qualidade de vida bem boa, até comparado com o Brasil. Esse não é o problema. O problema é quando a pessoa perde o foco ou tenta ter o tal do shortcut, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Então, assim, o brasileiro ele tem que chegar a saber que ele vai ter que passar por um processo, se ele não tem o privilégio de já chegar aqui de uma outra forma, né? E ter essa confiança de que se ele fizer o processo de uma forma correta, genuína, clara, e saber que o inglês, por exemplo, é o principal, e continuar tendo a confiança no profissional que ele era no Brasil, ou que ele vai ser aqui, o que ele vai agregar, tem muita oportunidade. Com certeza. Né? Porque o brasileiro, ele, como você falou, ele é raçudo. Se ele quiser, ele vai dar o sangue ali e vai conseguir. E muitas vezes a gente vê que as pessoas, às vezes, que estão nos assistindo no Brasil e têm um sonho de vir para cá, têm um medo. Falar, ai, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir entrar na minha indústria, no trabalho que é o trabalho dos meus sonhos. E a gente sempre tem... Não, você vai conseguir. Não precisa ter esse medo, porque aqui você vai conseguir se manter, vai conseguir... Então, só que existe um processo. Não vai cair do céu o melhor emprego da sua vida, sendo no momento que você acabou de chegar, se você ainda não tem o inglês, não tem certas coisas. Tem que estar preparado. Assim, eu acho que aqui a oportunidade ela sempre vem. Ela vai chegar para você. Só que você tem que estar pronto. Não adianta, assim, senão você vai ficar dando murro em ponta de faca, mas... E é por isso que, por exemplo, o fato do simples inglês acho que é o principal nisso tudo. Você tem que estar pronto, você tem que chegar e resolver e, assim, entregar tanta qualidade técnica quanto desenrolar essa questão de idioma, enfim, assim, como outras coisas. Porque tem estudantes que passam alguns anos aqui, não focam no inglês, ficam só conectados só com brasileiros, não aprimoram essa parte do inglês, ficam pulando de um curso para outro. E depois de 5 anos volta para o Brasil. E aí ainda sai reclamando que a Austrália não tem oportunidade. Não, a Austrália tem muita oportunidade. Então, assim, essa é só o divisor de águas, né? De uma pessoa que faz a lição de casa, igual você fez antes de chegar aqui. Eu já vi todo tipo de caso aqui, tá? E eu acho que tem gente que adota um caminho mais... menos estruturado, outras adotam um caminho mais estruturado, como é o meu caso, porque eu sou engenheiro, tenho uma cabeça de engenheiro, e acho que tudo é válido, tá? Acho que a pessoa vem, a pessoa aprende, a pessoa quebra a cara, mas ela cresce.
Tá, então a primeira coisa é ter essa atitude, que foi o que você falou lá no começo. Ter essa atitude de tô aqui para crescer, tô aqui para me desenvolver e vou encarar. Muito bem, chegou aqui, vai dar alguns passos para trás. Não tem jeito, você não está no Brasil, você não está na sua língua, você não está... Então vai dar uns passinhos para trás. Algumas pessoas que estão em determinadas carreiras não dão passo para trás. Mas se a pessoa está numa carreira que não é igual aqui e lá, vai dar passo para trás. Muito bem, o inglês, absolutamente essencial. Se relacionar com brasileiros aqui é importante, porque você precisa estabelecer uma comunidade de confiança, uma família aqui que você tem que ter de certa forma. A maior parte dos brasileiros que estão aqui são só uma famíliazinha nuclear, então assim, você criar um grupo de famílias, ou de casais, ou de indivíduos que se sustentam, que se ajudam, é super importante. Mas tem que começar a plantar essas sementes dentro da sociedade australiana para criar essas pontes, para começar a fazer esses outros relacionamentos. Porque você consegue um emprego hoje, adorei, estou ótimo, feliz da vida, pode perder. E aí você vai ter que começar tudo do zero para arrumar o próximo. Então, assim, muito bem. Me perdi. Não, mas acho que é... Natural, eu me perco mesmo. Eu sou muito prolixo, aí eu me perco. Mas você está falando do inglês, você está falando não, acho que do da shortcut, de não ter o shortcut de você se preocupar lembrei. em fazer o caminho. Então você pega a pessoa, exatamente, você pega a pessoa que chega aqui e aí ela arruma esse emprego, que não é o emprego que ela queria, é um emprego para lavar prato num pub, e ela vai naquele emprego, começa a ganhar um dinheirinho, aí paga academia, arruma um lugar para morar, e vai em festinha, e começa a ser feliz, e vai na praia, e viaja, vai para Tailândia, vai para a Indonésia e fica naquilo. E aí, 5 anos depois, ela ainda está naquilo e não sai do lugar. Então, assim, isso é super comum. Super comum. Para você conseguir sair desse ponto onde você está com um emprego que não é o que você quer, geralmente num círculo muito limitado, porque é um emprego que você chega ali, você fica no pub, os contatos são muito limitados dentro do pub que você tem. Para você fazer a ponte entre isso e a pessoa ainda às vezes estuda, que também é um outro grupo de trabalho ali que não vai te ajudar muito a arrumar um emprego, porque são todos estudantes na mesma situação que você. Para você fazer a ponte entre isso e a ponte entre ter um emprego na tua carreira com uma network, exige tempo. E exige esse investimento de tempo em conhecer gente nova, em fazer networking. É um sacrifício que precisa ser uma construção, feito. Né? E demora às vezes. Então você botou o pé aqui, começa a pensar em networking desde o primeiro dia. É essencial. Outra coisa. E contar para todo mundo o que você faz. Exatamente. Então importante isso eu acho que é beça. muito importante. Eu tenho alguns exemplos de alguns estudantes que sempre vinham aqui, até aqui na agência mesmo, e eram estudando. Ô, Dani, estou estudando, mas eu sou graphic designer, eu sei fazer, posso trazer meu portfólio aqui? Aí o outro estudante está ali do lado e fala, não, mas eu sou graphic designer, posso te mostrar? E aí começa esse network. E esse é um caso até que me veio aqui na cabeça agora, que eu lembrei de um estudante que eu comecei a fazer, tinha que desenvolver um catálogo para ir para o Brasil, para apresentar. E toda vez que esse estudante vinha aqui, ele falava, sou graphic designer, quer ver meu portfólio? E falava todo mundo. Daí eu falei, Raoni, traz aqui, quero ver. Aí a hora que eu olhei, falei, nossa, o menino tá lindo. Excepcional. Assim, né? Como foi o caso do Vitor e a outros estudantes que contam o que eles são, o que eles gostam de fazer. Como é que as pessoas vão adivinhar, né? Como que você vai adivinhar? Exatamente. Né? E aí começa, né? E eu lembro, nunca vou esquecer uma vez que eu falei para ele, olha, eu queria fazer aquele catálogo que você me falou, eu quero fazer assim. Ele falou, então, agora eu não posso, porque eu estou me preparando para o curso de inglês que eu vou fazer o teste, e agora eu só estou focada no inglês, mas eu vou te indicar um amigo que também sabe, porque o meu foco aqui é um menino, assim, excepcional. Focado. Mas não deu, assim, 7 meses, ele já estava prestando serviço para várias empresas na área, porque o inglês dele melhorou. Ele foi focado, depois ele fez um trabalho aqui para a gente também, e logo em seguida ele ganhou um sponsor, hoje já é residente, já mora aqui há uns 7 anos, etc. Essa questão do sponsor aí, que você falou, e me lembrou a questão do visto. A
pessoa às vezes chega aqui, já tive uma pessoa com esse caso. A pessoa chegou aqui e veio fazer um curso de inglês, terminou o curso, engatou num outro curso orientado pelo agente de imigração, e aí terminou aquele curso, foi fazer um outro curso, e você vai ver os cursos que a pessoa está fazendo, e já ia começar um outro curso. Nenhum daqueles cursos ajuda em nada a pessoa na direção que ela quer seguir. Então, assim, se você chegou aqui, você já tem que estar na sua cabecinha com um plano para o visto. Então, assim, eu quero ficar nesse país aqui. Tá, eu vou aplicar para qual visto? Cada carreira, às vezes, tem um leque de 4, 5 opções diferentes de visto. Então, assim, eu como engenheiro civil, eu pude aplicar para engenheiro civil, eu pude aplicar para Construction Project Manager, que foi o que eu fiz, e poderia aplicar para outras. O meu impulso era aplicar para engenheiro civil. Eu vim aqui, conversei com uma agência aqui de imigração e bati papo, a pessoa perguntou, me conta a tua história, me conta tudo que você já fez na vida. Fiquei lá 40 minutos contando tudo que eu fiz. A pessoa falou assim, olha, dá uma lida nisso aqui. Pegou um papel, imprimiu lá um papel, me diz se você se encaixa nisso aqui. Assim, me encaixo bem nisso aqui é exatamente o que eu fiz por 20 anos no Brasil. Ela falou assim, então você tem que aplicar como Construction Project Manager. Porque se você for aplicar como um Civil Engineer, vai ser uma coisa completamente diferente. O Construction Project Manager vai para a Vet Assess. O meu Skills Assessment foi feito em um mês. Se fosse para Engineer, você podia levar um ano. Feito isso, haviam na época, acho que algumas 200, 300 posições abertas para engenheiro civil. Para Construction Project Manager, no ano que eu apliquei, tinham 5.200. E quando eu apliquei em maio, porque renova a cada meio de ano, quando eu apliquei em maio, só tinham chamado 120 pessoas de 5.200. Então, assim, eu vim para a Austrália com PR com 60 pontos, que é uma coisa impensável hoje em dia. Eu já estava mais velho, tinha família, idade faz uma diferença enorme. Tinha tudo indo contra e, assim, os diplomas que eu tinha não contava, porque eu era engenheiro civil, mas aí o mestrado não era ligado à carreira, o MBA não contou nada, a pós-graduação também não estava alinhado com aquilo. Enfim, mas porque a mulher me orientou direitinho, eu apliquei para o negócio certo, o negócio saiu rapidinho. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu vou aplicar... Tá, chegou aqui com um PR, ou com um PR não, chegou aqui com um visto de estudante. Qual é o visto que eu vou aplicar? Eu vou aplicar para um regional, eu vou aplicar para um nacional, eu vou aplicar para um... Eu quero um sponsor, o que eu quero? A pessoa tem que entender o que ela quer, quais são as opções e traçar um projeto naquela linha ali, senão ela vai seguir o projeto. Senão, eu ia entrar nisso agora. Senão ela vai perder tempo. Porque assim, a gente vê isso assim constantemente. A gente sempre fala que a nossa intenção sempre é ajudar o estudante no que ele quer. Se ele quer, por exemplo, eu quero ir para a Austrália, aprender inglês e ter, sei lá, uma certificação numa escola internacional, depois voltar para o Brasil, lindo, perfeito, não tem problema nenhum nisso também, a gente ajuda. Não, eu quero... Mas assim, é o que a gente fala, 90% igual nós que estamos todos aqui, a gente vem, vê como é que é, fala assim, cara... Se apaixona pela Austrália. Eu não quero ir embora daqui, eu quero ficar aqui, exatamente. Só que assim, a grande maioria, porque primeiro assim, somos agentes de educação, então a gente não fala de visto. A gente nem tem essa autoridade para falar de visto. Só que a gente trabalha em parcerias com agentes de imigração. Então a gente tem os agentes de imigração que a gente confia, que a gente sabe que fazem um bom trabalho, e a gente trabalha sempre alinhado com eles. A grande questão é que a gente vê na maioria das vezes as pessoas elas dispersam dentro do plano que tem que ser traçado. Então é difícil, muitas vezes você fala, olha, tem todas essas opções, tanto que a gente sempre fala, quer ficar aqui? Quero. Direto a agente de imigração. Vai conversar com ele primeiro, a gente recomenda esse. Pode falar com ele, ele vai te dizer tudo que você precisa. Se você precisar de alguma coisa de parte de estudo, etc e tal, vem falar com a gente que a gente vai te ajudar e vai te dar todo o suporte nisso. Então a gente sempre trabalha aqui assim. Só que assim, a gente cansa de ver a galera que sempre tem um amigo, sabe? Não, mas o meu amigo fez por um aqui... Cara, esquece teu amigo, entendeu? Tipo assim, a gente tá falando aqui o que é... Vamos cuidar do teu caso, vamos ver. E é difícil as pessoas terem um comprometimento com aquilo que precisa ser feito. E às vezes eu falo, caramba, cara, porque assim,
é uma coisa que leva tempo. Qualquer coisa aqui na Austrália, a gente leva tempo para construir, para fazer. E a gente tá falando, por exemplo, assim, do futuro da pessoa. Uhum. Então, às vezes eu me sinto assim, eu falo, caramba, eu tô mais preocupado com o futuro dela do que ela mesma. Porque às vezes ela quer, assim, enxergar uma coisa que não existe. Aí eu falo assim, caramba, eu não sei nem o que, As pessoas são diferentes. falar. As pessoas são diferentes. Existem pessoas mais focadas e pessoas menos focadas. Você vai encontrar esse caso sempre. E pessoa que chega aqui e veio aqui, vai procurar um visto como engenheiro civil e está fazendo um curso de marketing. Exato. Assim, gente, o que você está fazendo? Que você tá curso? fazendo? O meu agente falou que... Eu já peguei esse caso. A pessoa está fazendo um curso de marketing. E ela é da minha networking de construção. Quem te falou para fazer não isso? ajuda em gente? nada. Enfim. A questão do foco é importante. Tem que traçar o plano. Tem que traçar o plano com o agente. Vou dar um exemplo para você. O sponsor. O visto eu dei agora dentro dessa empresa de IT que eu estou dando consultoria, arrumei lá um profissional e a empresa está dando um sponsor pro cara. E está dando lá um 86, que é o de entrada direta. Nossa, ótimo. Já estamos no segundo agora. Você tem que alinhar sua experiência no Brasil. Então, tudo que você fez lá tem que alinhar com o título da vaga que você está pegando aqui. Tem que alinhar isso com o título da posição, da carreira que está lá na lista da imigração. Tem que alinhar isso com um job description que a empresa vai fazer para poder te contratar. Existem umas 6 coisas que você tem que ter super bem alinhadas para você conseguir ter o seu 186 granted lá no final. Aí você vai ver, tem um monte de gente que está aqui há um bocado de tempo e não alinhou as coisas. Ele tem uma experiência de trabalho numa área, ele tem uma formação acadêmica em outra. Ele está querendo entrar numa empresa, está fazendo entrevista para uma vaga de empresa que mas vai dar sponsor. Você não entendeu que não alinha. Você tem que alinhar as coisas, cara. Então, assim, eu sou um cara de engenharia civil. Pô, mas tem uma vaga de trabalho ali para trabalhar numa empresa farmacêutica sensacional, o salário é ótimo. Enquanto você não pegar se o teu objetivo é ficar aqui, enquanto você não conseguir pegar o teu visto, esquece isso. Foca no visto, porque depois que você pegar o teu visto, aí você pode fazer o que você quiser da sua vida. Exatamente. Mas até lá, segue o plano. Não, nós temos casos de alguns estudantes, que nem são nossos estudantes, mas que a gente já viu, de pessoas que montam um business aqui na Austrália, começam a ser successful nesse business, crescer, contratar gente, ganhar dinheiro e continuam no visto de estudante, sem nenhum planejamento. Tem vários, e os caras fazem uma bela, uma baita de não uma grana, uma baita de uma empresa. Mas vai voltar. Mas gente, vai voltar, vai entregar o business para quem? E o empregado, às vezes, tá pegando visto. E ele não tá. E ele não tá, exatamente. Então, assim, são conceitos que eu não acho muito difícil de entender. Como que pode? Cada pessoa é uma pessoa. E olha, essa pessoa que veio, que montou o business, fez dinheiro, voltou pro Brasil... É a vida dele, ele vai voltar, ele vai ser feliz de repente. É experiência, é crescimento. E agora você falou essa questão do IT. Então, assim, o processo inicialmente foi na construção civil, mas você está abrindo esse networking para IT também, ou está acontecendo por um acaso, coisa do trabalho? Quando eu comecei a fazer business development para aquela empresa de project management, eu criei um plano de business development, cabeça de engenheiro, criei lá uma matriz e tal, estudei, fiz uma estratégia para fazer o business development. Business development é vendas, né? É estratégia de vendas para aquela empresa. E aí eu falei, olha, esse aqui é o caminho que a gente vai seguir. A gente tem que apontar para aquela direção ali. Aquele é o tipo de cliente que a gente quer atacar, esse é o mercado onde a gente quer estar. Então, assim, isso tem a ver com a visão da empresa, com as pessoas que a gente tem dentro da casa, com as competências que a gente tem, com o tipo de serviço que a gente pode oferecer, o volume de serviço, tá? Muito bem. Aí, bem australiano isso. O dono fala assim, e aquele projeto ali, você não vai caçar aquele ali? Eu falei, não vou caçar aquele ali. Aquele ali não tem nada a ver com a nossa estratégia. Não, mas a gente tem que caçar aquele ali. Eu falei, não, aquele ali não tem nada a ver. Aquele ali é uma distração. A gente tem que ir para lá.
Tem 30 projetos lá pra gente caçar e é lá que a gente vai pescar. Não, mas aquele ali... Eu falei, mas aquele ali vai ser bom pro teu fluxo de caixa hoje, talvez, mas ele não vai agregar nada para a empresa para daqui a 10 anos. A gente está tentando criar aqui uma experiência num determinado setor e tal, que está ali, porque a gente está vendo que aquilo vai crescer, é lá que a gente quer estar. E o trabalho de caçar lá e caçar aqui é o mesmo, só que lá tem aqui, os que eu quero, ela tem esse aqui, tem os que eu não... Foca nesse. Foca naquele, pô. E aí eu comecei a ter muita atrito com... Não é atrito, é discordância, divisão. E aí eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o meu próprio business. E eu montei comecei com uma empresa de project management, montei meu próprio negócio e comecei a fazer ali o meu próprio business development para começar a caçar projeto. E aí rapidamente uma empresa de IT chegou para mim e falou assim, você conhece muita gente em construção, a gente quer entrar em construção. Você não quer fazer business development para a gente? Eu falei, vamos conversar. Gostei do business dos caras, comecei a fazer business development para os caras. Passado ali uns 3 meses, me deram 10% daquela empresa e aquilo começou a me trazer mais para dentro de IT. Mas essa empresa é uma empresa de IT que presta consultoria na área de vendas, que é o que eu tenho a ver com o que eu estou querendo agora. E aí, passados 6 meses dentro dessa empresa, essa outra empresa de IT chegou para a gente e falou assim, eu preciso da consultoria de vocês nessa parte de vendas. Mas a gente entrou para a empresa, depois de poucos meses o dono falou assim, eu preciso na verdade que vocês me ajudem com tudo. Vocês me ajudam com tudo? Eu preciso de ajuda com estratégia, com processo, com gestão, recrutamento, tudo. Eu falei, adoro fazer isso. Então, tô dentro. Então, assim, a minha consultoria foi de project management para business development, para estratégia. Então, agora virou um negócio de estratégia que não é necessariamente ligado a um setor. Tá? Então, agora, eu sou historicamente de construção, mas eu entendo bastante de informática. Então, assim, são 2 áreas que educação é outra área que eu também já me meti em vidas passadas. Mas, enfim, você pega esses 3, seriam as 3 áreas onde eu vou trabalhar. E virou uma consultoria de estratégia. Então, E agora estou começando a conhecer um monte de gente de IT. Então eu continuo com os meus círculos de contatos em construção, continuo agora recebendo os telefonemas, você pode me ajudar, quero fazer um hospital não sei aonde. Mas como um negócio, desenvolver o meu negócio, eu estou focando agora nessa questão de consultoria de estratégia. Por acaso, agora em IT, mas não necessariamente. E futuramente pode vir N áreas aí, que dependendo do que for tendo seu bom interesse, você entender da área. Sim. Mas é meio que uma coisa vai puxando a outra, né? Porque às vezes alguém te conhece, é sempre aquele lance do desafio novo, né? Então você pode estar fazendo isso para uma empresa de IT. Aí uma outra empresa que é, sei lá, farmacêutica vai falar, pô, por causa do networking, às vezes vai te conhecer, você vai falar, poxa, pode ser um processo novo para mim, mas por que não? Às vezes você pode ir, aí você vai abrindo outros. A Austrália tem uma característica interessante. Ela tem algumas empresas enormes, bilionárias, mas ela tem uma quantidade enorme de empresas bem pequenas, faturando ali menos de 20 milhões ali, e uma cacetada ali, a menos de 5. Muito bem, essas empresas aqui que estão no fim da linha, assim, que vai diminuindo ali a margem não é a margem, o revenue, a receita. Uhum. Essas empresas aqui, como é que elas começam na Austrália? É um cara que sabe fazer alguma coisa. Então, assim, eu sou um ótimo carpinteiro. Vou montar um negócio de carpintaria, né? Óbvio. Aí ele vai, pega uma obra aqui, pega uma obra ali, preciso de ajuda. Aí ele vai e chama o carpinteiro amigo dele. Então, Lucas, você que é carpinteiro também, quer ser meu sócio? Lucas, e aí o negócio vai crescendo. E vão, até que chega uma hora que eles têm lá 10 pessoas dentro da empresa, mas nenhum deles tem qualquer formação ou experiência em gestão ou em qualquer coisa ligada ao business. Sim. E aí eles começam a ter dificuldade, porque eles eles não têm mais produtividade, eles não têm consistência, o cliente agora está reclamando, e isso é típico aqui. Tem uma quantidade enorme de empresas aqui, em todas as áreas, que são exatamente assim. O cara era bom de alguma coisa, resolveu ser empresário, se juntou com outros e começou a prestar um serviço até o ponto onde ele começou a não ser mais tão competente, não tem mais qualidade, perdeu o contato com o cliente. Esse é o tipo de empresa que eu tento trabalhar, porque esse cara
é um cara que ele é muito bom no que ele faz. Ele só precisa se organizar. Organizar a casa ali. Exatamente. Que incrível. Que massa, nossa senhora, foi uma lição, uma né? aula, Uma cara. aula. Pô, foi bacana, achei bem legal, assim, pô. Podia É porque a aprender um história que você contou aqui pra gente, toda essa sua trajetória, acaba sendo inspiradora se a pessoa prestar atenção, né, gente? Escuta, entende e se qual planeja, que é a gente esse bate tanto objetivo nessa aqui. tecla de, tipo assim, é uma coisa que eu acho que de todas as pessoas, a gente sempre tenta buscar as pessoas que a gente sabe que vão inspirar de alguma forma, ou que às vezes Vão elas agregar. vão agregar, ou que elas são fora da curva em alguma situação, etc. E assim, é meio, não é unanimidade, mas quando a gente tá falando dessa questão de planejamento, de ficar na Austrália, essas coisas todas, em sua grande maioria, todas elas fizeram um planejamento bom e um dever de casa bem feito. É basicamente isso que todas fazem, assim, tipo, não é uma coisa que a gente, acho que esse aqui é o 15º ou 16º que a gente tá gravando, mas eu já comecei a perceber isso. Sempre as pessoas que eu vi aqui que foram, não digo rápido, mas que foram, não, eu vim pra isso, é sempre assim, eu vim pra isso, eu fiz isso, aqui, e assim, é plano, e então é uma coisa que a gente quer cada vez mais incentivar e bater nessa tecla. Poxa, faça o seu plano, faça tudo certinho, porque vai levar um tempo, é um processo que tudo que a gente falou aqui, é um processo que todo mundo tem que passar, tem várias etapas que precisam ser cumpridas, mas que é possível, e todo mundo que faz direitinho, E se você porque a procurar terra ajuda, é fértil. e se você procurar ajuda do profissional adequado, você vai ter uma caminhada menos complicada, dolorida, e você vai chegar lá mais cedo, que é o que as pessoas às vezes também não fazem. Sim. Não procura ajuda do cara que está ali especializado para ajudar, não procura a STB ou o agente de imigração correto, e aí o cara acaba tendo uma vida mais difícil. Sim. E aí vai ficar um processo mais longo. Bom, mas então, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast de hoje. Queria deixar mais uma mensagem aqui pra você, que, cara, se você já chegou até aqui mais uma vez, se ainda, cara, não se inscreveu no nosso canal, você tá perdendo muito. Cara, clica aí no inscrever-se, no subscribe, ativa o sininho, a gente sempre traz muito conteúdo. Hoje a gente teve aqui, cara, foi praticamente uma aula do que você precisa fazer. Verdade. É verdade, Cláudio. Tô falando, verdade. cara, é muito. Eu fico aqui assim, você pode perceber que eu nem falo muito. Gente, Eu só fico assim de olhar prolixo e falo, pra caramba. que isso, cara. Não. Foi uma baita de uma aula, assim. Então, se inscreve aí no canal, manda esse episódio pra um amigo seu que quer vir pra cá, ou que já tá aqui, que tá aí patinando. Não sai dali. Fazendo o caminho errado. A gente pode aceitar isso, enfim, converse com pessoas, fale mais sobre isso. E é isso. Bom, então curta tudo isso, compartilha, dá um like, manda um comentário aí pra nós também. Instagram, mesma coisa. E adicione o Cláudio no LinkedIn. Qual que é o seu LinkedIn? Se procurar por Cláudio Bettini com 2 T's, vai achar. Perfeito. E, cara, gostaria muito de te agradecer Eu pelo que teu agradeço. tempo. Cláudio, muito bom. Muito Foi, obrigada assim, mesmo. sensacional. Gente, obrigado por ter Espero que convidado. você... Tomara que espero alguém... que as pessoas que nos escutem... Escutem. escutem Não nos escutem, escutem o Cláudio. Porque faz muito sentido. E eu queria até agradecer o Gui, porque o Gui falou, cara, vocês precisam levar esse cara aí. Não, o Gui é demais. E ele é muito bom, vocês vão adorar. O Gui, ele. gente, pra quem não tá, quem é esse Gui? Onde que tá o Gui? O Gui participou aqui, conversou com a gente, contou a história também, dele, a contou a história trajetória, como que ele ganhou a Falou o quanto residência você foi importante dele, nesse papel o pra quanto você pra foi ele, importante pra poder ajudar ele, pra pra abrir essa cabeça. conexão, ele abrir me a ajudou cabeça. muito também, Guilherme. Ele é Viu? sensacional, cara. Eu gosto muito dele, gosto da Mari também, eles são fantásticos. Eu conheci a Mari antes de conhecê-lo. E aí depois, quando eu conheci ele, eu falei, caramba, o cara é, gente boníssima, baita de um profissional esforçado, assim, inteligentíssimo. E foi muito fera. Gui, um abração pra você aí também, valeu pelo toque. Networking. Com Networking, certeza. Ele fez a conexão, funcionou. Exatamente. Então é isso, mais uma vez, Cláudio, brigadão de verdade pelo seu Obrigada. tempo. Gente, eu que agradeço. Foi muito bom. Obrigada, Cláudio. Então é isso, Espero que a gente tenha agregado aí pra vocês, quem tá nos escutando, se tiver alguma sugestão de tópico ou quiser saber alguma coisa que a gente não falou, coloca aí nos comentários, entra em contato e a gente vai estar entrando em contato com você com certeza. É isso. Se você quiser vir para a Austrália, não deixe de
falar conosco. Temos assim, mais de 50 agentes espalhados no Brasil, todo mundo lá especializado em Austrália também. Ou aqui, nosso escritório aqui em Sydney atendendo todo mundo. Se você tiver um short também, se tiver aqui na Austrália, vem falar com a gente. Vamos traçar o teu plano e fazer as coisas acontecerem aí para vocês ou para você que está aí no Brasil também. Beleza? É isso. Um abraço então para todo mundo. Até o próximo. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Cláudia, de novo. Tchau.